Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais um convidado, ele que é o professor do curso de música da UFC de Sobral, que é o professor Rian Rafael. Ele vai se apresentar para vocês. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Rian, para quem não me conhece, Rian Rafael. E no momento eu sou professor substituto do curso de música da UFC do campus de Sobral e sou responsável pelas disciplinas de linguagem, estruturação musical e regência, né? Linguagem e estruturação musical compreende as disciplinas de percepção e solfejo, harmonia e contraponto e análise. E como vocês já puderam ler, né, na descrição do episódio, hoje no nosso programa Perfil a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, o professor Rian Rafael. A gente vai dialogar um pouco sobre a sua trajetória profissional e vamos destacar as experiências e os aprendizados de vida que trouxeram o Rian até onde ele está hoje, né? Então, professor Rian, como foi que começou sua vivência com a música? É interessante a gente destacar como algo muito pessoal, né? Porque nem tudo é uma regra, né? Nem tudo é uma fórmula. E aí cada um tem suas particularidades, né? Mas e aí a gente acaba quando vê os programas perfil, né? Entrando um pouco no íntimo de cada um dos professores e dos colegas. E acho que agora é a minha vez. Pronto. Então eu desde pequenininho, né? O meu pai ele tocava violão, o meu irmão também, um primo também, todo mundo assim tocava, né? E aí eu ganhava muitos brinquedos musicais, assim, né? Eu lembro que eu quebrava muito brinquedo. Então tem um guardado que é um pianinho assim coloridinho, né? Com as notinhas como se fosse um xilofone, mas quebrado, né? É a lembrança de que quando eu era muito novo, né? Tinha esse brinquedo, mas que estava quebrado porque infelizmente era desse jeito. E, e aí não só esses, né? Tinha outro, um chocalhozinho, uma bateria quebrada. Enfim, então eu tinha muitos brinquedinhos musicais. Mas quando foi com 5 anos, eu ganhei um tecladinho da Yamaha, assim, super simples, assim, com as teclas tipo escaleta. E, e, ele não durou muito, né? Pela mesma razão dos brinquedos anteriores que eu já citei. Mas eu lembro que ele tinha muitos sonzinhos, assim, né? Era tipo um teclado mesmo, né? Desses mais modernos, só que pequenininho, tamanho de escaleta. E eu lembro que o meu primo dizia assim: Olha, essas notas aqui parecem um caminhão, né? E ele tava tocando o acorde de Fá sustenido maior, mas eu não fazia a menor ideia do que era um acorde, né? Ele só tava apertando assim, com um som de sanfona, sei lá, e parecia um caminhão. Mas é mesmo, né? Parece um caminhão. E aí, com 6 anos, eu ganhei uma flauta doce, comecei a brincar, né? O clássico Titanic nos ouvidos. E aí a gente ficava tentando tocar, né? Aos 10 anos, eu ganhei um violão, né? Bem simples. Eu e meu primo, a gente ganhou junto na época. E a gente começou a estudar, né? De maneira muito autodidata, né? Assim, óbvio que a gente tinha um fator de observação muito grande, né? Tinha o meu pai que tocava, tinha o meu irmão, então, tipo assim, nós tínhamos duas pessoas para observar suas particularidades, né, de se tocar. Então, isso era muito, muito rico, né? Era algo muito, muito íntimo e distante do que seria uma aula de música, né? Porque ele meio que depende de você e da sua imitação, né? Muito bem. E aí, quando quando eu ganhei o violão, ele era um violão de aço, né? Mesmo sem ser aquele modelo mais novo, que tem mais resistência, né? O que eu ganhei era um que era um violão de nylon normal, só que com as cordas de aço. Vinha assim, né? E aí a primeira providência foi botar as cordas de nylon. Aí sim, bora tocar agora. Então eu observei muito tempo, né? Essas três pessoas que eu falei. E aprendi bastante coisa, né? Mas no começo, assim, eu era muito resistente, porque o processo de calejar os dedos eram muito. Foi muito doloroso, assim, né? Eu era uma criança de 10 anos, então tinha que ter muita paciência, né?
Mas, sem dúvidas, uma pessoa que foi fundamental, que eu não desistisse, né, foi uma professora que era professora do Colégio Diocesano, né, que é onde eu estudei, em Limoeiro do Norte. Sou natural de Limoeiro, no Ceará, que era a professora Elisaete, né? Ela, ela me deu muitos toques, assim, da questão de flauta doce, estruturou melhor, né, o estudo, e principalmente do violão, né, porque como meu irmão, né, tocava violão clássico, né, assim, e me deu CDs do Nonato Luiz para escutar, do Baden Powell. Então, meus ouvidos eram esses dois, né, Nonato Luiz e Baden Powell, e consequentemente meu irmão, né, assim. Então, eu queria aprender aquele estilo, né, que era o violão clássico. Um, e ela me ajudou muito nisso, né, a tentar sincronizar o bordão, né, o polegar com os outros dedos, fazendo exercícios e tocando nesse estilo mais harmonia e solo juntos, né? Então foi com certeza uma pessoa fundamental para que isso continuasse, para que eu continuasse, né, nessa área. E aí quando foi aos 17 anos, né, no terceiro ano, né, 16, 17 anos, fiquei muito próximo dos professores no colégio e decidi assim que eu queria ser professor também, né? Não era assim a opção que vinha no juízo o tempo todo, né? Porque os meus pais, né, queriam que eu seguisse um ramo semelhante, né? Que era a questão de construção ou de agronomia, mas não dava certo para mim, né? Uma outra opção que eu quis tentar, porque música foi complicado também, porque eu tinha tentado vestibulares mais tradicionais, né, como a estadual do Rio Grande do Norte e a estadual do Ceará, mas não passei por um fator conhecidíssimo, né, chamado teste de aptidão, né, de habilidade específica, que o curso da UFC de Sobral, Fortaleza e Cariri, né, os institutos federais não possuem, né. Então, assim, por coisa do destino, né, acabei pegando a última vaga em Fortaleza, né, nas listas de espera. E aí deu certo. E claro, muito, muito feliz e tudo. E então isso foi uma grande primeira conquista, né? Mas o que eu ia dizer é que tinha outra coisa na minha cabeça, né, que eu gostava muito de fazer, que era a área computacional, né? Então eu tinha muita, muita vontade de fazer um curso nessa área, né? E a minha nota dava tranquilamente e tudo, mas não deu certo porque não tinha apoio dos meus pais, né? Então eles preferiam me apoiar na questão musical mesmo do que na computacional. E aí é isso, entrei na faculdade e a trajetória prévia, né, foi essa. E como foi que começou, né, esse seu desejo por ser professor? Sempre você tinha isso em mente ou você começou a desenvolver isso a partir da universidade, né? Pronto, como eu disse, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a observar muito os professores da escola, né, assim, como é que eu gostava muito de como eles davam aula, né? E cada um tinha sua particularidade e tal. E alguma coisa me estimulou a querer ser como eles, né? Mas eu entendia que a área que eu talvez me desse melhor fosse a área de música, né? Porque era o que eu entendia um pouco mais, né? O ensino médio foi uma época complicada para mim, porque eu tinha muita dificuldade em todas as matérias, assim, então era muito delicado, por exemplo, fazer uma licenciatura em outra área, porque eu tinha muitos déficits, assim, talvez carregados de outras séries. Então, o que eu queria mesmo, né, era ir para a área de música, né? Então, eu comecei a observar como que eles davam aula e tudo, e ficar instigado a querer ser como eles, né? Só que na área de música. Então, eu não conhecia, conversei com as poucas pessoas que eu conhecia, se alguém sabia de curso de música e tal. E aí acabei descobrindo, né, de Fortaleza e tudo, até dei uma olhada rápida no site antes para ver assim quem eram as pessoas e tudo. E quando eu entrei, né, na faculdade, eu fiquei assim realmente muito muito contente, porque lá eu conseguia ser assim o Rian mesmo, né, assim, porque eu cheguei a considerar quase uma segunda infância, assim, porque às vezes, né, ser músico assim no contexto da escola, né, e mesmo quando eu dei aula no ensino médio, né,
na escola do estado, às vezes é motivo assim de chacota, né, dos colegas, assim, como fulano gosta de música, tá aprendendo violão e tudo. Então isso não era diferente, né, comigo, assim, existia um pouco desse bullying, né? Então quando eu entrei no curso, que eu podia ser a pessoa que eu queria já ser há muito tempo, né, que gosta da música, que tá fazendo música ali com as pessoas, então isso foi muito gratificante, né? Por isso que eu cheguei a considerar uma segunda infância. Então, as inspirações, né, de ser professor acabaram se expandindo quando eu tive contatos com os professores de Fortaleza, né? De primeira, logo a professora Concília, o professor Gerardo, né, que era a área de coral e de percepção e solfejo, né? Mais na frente, né, teve o professor Elzo, o professor Jarison, o professor Vitor, né, que sempre deu muitos toques na questão de piano, teclado, enfim. Então, todo mundo teve uma contribuição muito legal, né? E aí eu começava a observar a maneira que esses professores faziam as aulas, né? E tirando, assim, o que eu achava interessante, o que eu não achava interessante, para quando eu fosse lecionar, né? Fulano tem tal jeito, fulano tem tal jeito. Então, eu sempre fui muito observador nesse sentido, né? E aí, porque eu sempre parti do princípio da questão da imitação, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de imitar, né? As outras, né? Assim, acho que nem todo mundo também sabe isso sobre mim, assim como o violão, né? Muita gente vê eu pegando violão e fica, como assim ele toca violão? Mas eu também gosto de observar a maneira que as pessoas falam, como elas se movimentam, enfim, eu gosto de pensar nesse fator imitativo. E aí acaba que eu acabo sendo observador, né? E pensando nisso, né? Às vezes eu estou dando aula e paro para pensar assim, não, se eu estou falando igual ao professor tal que era meu professor na época da faculdade ou na época do ensino médio, assim, como se fosse uma construção de todos, assim, né? Juntos. E Tem muito aí, disso mesmo. pois é, a gente, quando para se observar, acaba vendo isso. E então, assim, o que eu estava trazendo do ensino médio, de observar, eu também comecei a observar na minha graduação, né? Ou até em outros contextos, né? No estágio, né? Que é um momento, assim, de muita observação e, claro, de experimentar também quando a gente está exercendo na docência. Ver o que funciona e o que não funciona, né? Então, tipo, pode ser que aquela linguagem não funcione, você tem que adequar, ou então o aluno não aprende da mesma forma, então você tem que readequar aquilo para ele entender, buscar formas diferentes de explicar. Então, eu acho que essa maneira reflexiva de entender o ensino, de maneira muito empírica, né, sem nada estruturado pela universidade, foi o que me ajudou a gostar muito, né, de fazer o que eu faço, que é dar aula, né? E tentar fazer a diferença de alguma maneira com isso. Ian, você poderia contar um pouco para nós sobre como foi o seu período, né, na faculdade, no curso de música da UFC de Fortaleza? O que você poderia destacar para a gente desse período, como foi essa experiência? Pronto, tem muitas coisas. Quando eu entrei, né, eu tinha eu morava com alguns amigos, né, e depois, no final do segundo semestre, consegui a residência universitária. E foi uma época muito boa, assim, né, mora perto da faculdade. E na época o curso era ao lado da residência, então, tipo assim, acordasse 5 minutos antes, pronto, tava lá, show de bola. Mas, então, essa questão de atraso, por exemplo, não acontecia, né? É privilégio de morar ao lado da faculdade. Mas as experiências, assim, que foram muito boas, né, para mim foi o ato de ser bolsista, né, praticamente todos os anos, né, todos os semestres, com exceção do primeiro, né. No segundo, eu fui bolsista do PIBID, né, que a gente tinha um trabalho numa escola do Conjunto Alvorada, ali atrás do Shopping Via Sul, que o foco assim da escola, de certo modo, era um aluno que era autista, né, e a gente tinha uns trabalhos que eu e outro amigo da música fazíamos com fantoches e tal. Então, assim, a nossa turma acabava pegando bastante essa situação desse garoto, né? E era bem interessante. E aí, no terceiro e quarto semestre, eu fui bolsista de um programa chamado Cademos, né? A Casa dos Estudos Musicais, se eu não me engano, que ocorria na Casa Zé de Alencar, que foi o primeiro berço do curso de música, né? De Fortaleza, né? Quando surgiu em 2006. Aí, em 2000 e
2011, não lembro, foi para Seara da Ciência e em 2013 ficou no prédio atual, que é o ICA, né? Então, o atual processo de ser nômade de um território não é só do curso de Sobral, com Fortaleza também aconteceu. Então, tinha esse projeto Cademos, que na minha função eu tinha que ensinar teclado em grupo, né, para crianças entre 6 e 13 anos, e foi muito legal, assim, teve resultados muito bons, né, e também pude, né, mesmo que no terceiro semestre, exercer um pouco dessa experiência docente, né. O que é legal, né, tanto hoje na faculdade quanto enquanto estudante, é que você, aquela coisa de observar e pensar o que funciona e o que não funciona, é você poder experimentar, dar a sua cara naquele trabalho, né? Então, desde essa época, né, eu já experimentava assim, o que eu quero usar nesse trabalho aqui, que normalmente é um pouco atrás, né? Assim, não é tão para frente assim. E aí eu gostava muito de pensar assim, de ir tentando. Aí em 2014, quinto semestre, pronto, eu entrei como bolsista do coral do ICA, né? E o coral do ICA, Instituto Cultura e Arte, eu já cantava desde que eu entrei no curso, né? Em 2012. E fiquei cantando até 2016, um ano depois que já tinha concluído, né? Então, em 2015 fui bolsista, né? Tinha a função claro, de ficar responsável pela voz dos tenores. E na ausência, né, do regente, professor Gerardo, eu tinha que também passar alguma música e tudo. E o pior é porque eu era muito metido, sabe? Assim, então, se acontecia de um imprevisto e tal, e não tinha quem pudesse ajudar, eu já ia lá e tentava fazer, mesmo sem saber reger, não tinha passado pela disciplina ainda, mas ainda assim queria fazer, porque eu achava legal e tudo. Então, às vezes, os regentes diziam assim, o coralista bom é o que decora as 4 vozes. Aí eu botei isso na cabeça e pronto. Fui inventar de decorar as 4 vozes das músicas tudinho, né? E a memória truando. E aí, então eu tive essa experiência de reger 2015 e 2016 como aluno especial, né? E em 2016 a gente veio para Sobral, convidado pela professora Simone, no evento corporal, né? E foi bem bacana, né? A gente apresentou o espetáculo Saudades da Bahia, né? Que já vinha sendo produzido há uns 3 anos, né? Com o professor Gerardo. Então, eu só dei continuidade, né? Nessa regência e tudo. E a gente chegou a apresentar também um recital, né? No mesmo ano, que eram arranjos que... Na época, estava fazendo cerca de 10 anos do curso de lá, né? Em 2016, de Fortaleza. Então, eu tentei pegar arranjos que eram meus e de pessoas que eram do curso, professores e alunos, né? Então, esse recital tinha esse objetivo também. Foi bem bacana. E aí uma coisa que eu tentei fazer nesse recital, que eu achei bem legal, foi assim, né? E eu também observo isso hoje, né? Quando a gente passa pela disciplina de regência e tudo, a gente trabalha ali com aquele material ali, né? O ser humano e tudo, que tem a resposta imediata, seja o instrumento, seja cantando, e isso é o que valoriza muito aquele ato de você ter a resposta da regência e praticar. Funcionou? Não funcionou? O que eu posso melhorar, né? E nesse recital, observando que muitas vezes a aula de regência ficava na aula de regência, nunca era para fora, eu comecei a chamar pessoas, né, que eram do coral e que estavam cursando regência para reger uma música desse recital, né? O recital o nome era o Porque o Canto Existe, né? Sugestão do professor Gerardo, em referência a um recital, espetáculo do coral da UFC antigo, né? E aí eu comecei a chamar pessoas que eram do coral para reger. Você quer reger alguma música? Quer que eu ajude, né, e tal? Claro que não na minha super experiência, no que eu podia ajudar, né? E aí acabou que umas 3 ou 4 pessoas regeram, fora eu, né? Eu achei super legal, assim, eu era o regente, mas eu descentralizei essa hierarquia naquele momento para que outras pessoas tivessem a oportunidade, né? Então, aquilo que eu falo de pensar o que não aconteceria é um pouco disso, assim, né? Experimentar coisas diferentes. E aí, enfim, a parte coral é isso, né? Mas também participei como extensão em 2013 do coral da UFC, né? Na produção do espetáculo Menino. E essa outra produção mais à frente, né? Depois participei da orquestra da UFC,
que foi o motivo até da minha saída, né, do coral da UFC, porque na época tinha uma regra muito severa, assim, da questão de não poder participar de mais de um grupo, e pela questão que realmente é muito tempo dedicado, né, tipo, terça, quinta, né, aula de música e tudo, técnica vocal, e na sexta aula teatral, né, e quando tinha marcação de cena, né, e tudo. E quando tinha o processo final, né, de marcação de cena, faltando 3 meses para o espetáculo, 4, às vezes pegava um pouco do sábado e raramente, mas chegou a pegar o domingo também, né? Então, tipo assim, realmente ficava um pouco difícil, né, de conciliar com outros grupos, né? Correr o risco de chocar a apresentação, então por isso que essa regra era um pouco mais severa. Mas aí decidi sair, porque eu estava querendo aprender violoncelo, né? Foi outra fase, de 2014 a 2015.2. E fiquei um ano estudando sozinho, né? Tocando na orquestra e tudo, né? Então era assim, tecnicamente não era muito bom, mas a afinação até que dava certo. E a gente tocou, na época, uns arranjos muito bacanas, né? Que quem fazia eram os professores, ou algumas composições que já eram mais da formação mesmo. E passei um ano estudando sozinho, né? E quando foi em 2015, tive um semestre de aula com a professora Dora, né? Dora Termol, que atualmente é professora lá no curso de Fortaleza, né, das cordas graves, mas assim, não quis continuar, né, sempre achei muito difícil, né, o instrumento, principalmente a região aguda, assim, não me vi fazendo aquilo, né. E aí, coincidentemente, nessa época, a Orquestra de Sobral tinha um projeto junto com a de Fortaleza para ter ensaios no final de semana, às vezes era em Fortaleza, às vezes era em Sobral. Então, a, o, estar presente com os colegas de Sobral, os primeiros contatos desde 2015 acontecia, né? Então, isso, e de certo modo, isso também foi uma preparação para o Euroquestriz, né, de 2015, que a gente apresentou, veio se apresentar. E aí, já no Euroquestriz, eu não queria mais tocar violoncelo, assim, eu estava desmotivado e tudo, pela questão técnica, né? Mas eu estava muito interessado no instrumento fagote, que até então eu não conhecia, né? E o professor Jarison tinha falado para mim, né? E conversado sobre as possíveis maneiras de se adquirir. E aí, enfim, o que ele fez, né, no Euroquest 2015 foi, na verdade, convidar para eu tocar e ficar alternando com ele, né? Cheguei a tocar 2 músicas ainda, né? Que foi o hino do Euroquestriz e a Valsa Jazz número 2 do Shostakovich, eu acho, né? Então, assim, por isso que, de certo modo, eu também nutro um carinho muito grande, assim, pro Orquestriz, né? Quando foi em 2019, estar tocando e ser o professor e tudo, assim, era outra coisa, né? Ainda teve o centenário, então, tipo, boas experiências com o Orquestriz, com certeza. Então, quando foi em 2015.2, comecei a tocar o fagote e desde então, né, continuei tocando, né. Por ter ido para os sopros, acabei também participando da banda sinfônica da UFC. Desde 2015 até 2018, quase, assim, era algo que a gente sempre participava, né. E tinha sempre o meu parceiro lá de oboé, o Felipe, para tocar sempre dividindo as paletas duplas. E aí com o professor Leandro, o professor Felipe Ximenes, né, fui vendo um pouco disso na banda sinfônica. E aí numa época também, quando eu comecei a estudar mais clarinete, perguntei se eu podia tocar e fiquei tocando, né. Aí recentemente eu adquiri um oboé, mas não era a mesma época, né, senão podia também tentar praticar no oboé. Então, na faculdade foram essas as experiências, né. Uma coisa interessante da época do menino, né, do Milton Nascimento, é que a gente conseguiu uma época, né, uma pessoa do coral que tinha mais ligação conseguiu falar com o Milton, né, para que ele viesse assistir a gente, né. Então na gravação tem até um trecho que aparece o Milton. E foi uma época de muita imersão assim nesse repertório, né? Assim como a do Dorival, né, no Coral do Ica também foi, porque assim não tinha outra coisa na cabeça, né? Chegava ao ponto de era tanto, né, que a gente não queria mais nem ouvir aquelas músicas, mas óbvio que a gente sempre nutria muito carinho por essas músicas, né? E aí ele foi assistir, tudo foi super bacana, todo mundo ficou feliz. E ele também foi para um jantar, né, com a gente numa casa de um coralista ali nos arredores da Parquelândia. E foi muito legal, assim, ter ele ali perto da gente e tudo, mas o grau de tietagem era muito grande, assim, então não tentava nem
nem encher muito o saco da pessoa, não. Nesse dia, eu tinha levado um teclado meu da época para caso precisasse, assim. E aí eu fiquei tocando em algum momento umas músicas dele, né? E o regente, né, o Erwin, na época, chamou ele para comentar uma coisa sobre o trem, sobre uma maquete que tinha. E aí o Milton encostou no piano e disse assim: continue estudando, que você vai ser muito bom. Até hoje eu acho que isso é um delírio meu, mas aconteceu, né? E assim, não tem muita dimensão, sabe? Assim, porque você não imagina, né? Uma coisa dessa acontecendo. Porque eu tava assim, realmente tocando descompromissadamente, né? E era uma música dele, claro. E talvez na percepção dele ele acabou querendo dizer isso. Enfim. Então foram essas as trajetórias da faculdade, né? Depois disso, só algumas trajetórias da profissão mesmo, né? Que inclusive é a próxima pergunta que eu iria lhe fazer. Essa pergunta eu sempre me surpreendo, né, quando os professores falam os locais que eles trabalharam. É sempre interessante saber quais foram as experiências que eles tiveram, né, antes de chegar na UFC. E Rian, quais foram as suas, né? Onde você trabalhou como músico e como professor de música antes de chegar na UFC? Pronto. Apesar de ser novo, assim, tive algumas várias experiências, né? Talvez não tantas quanto os outros professores, né? Que já passaram por aqui. Mas em 2016 eu trabalhei num projeto em Calcaia, né? Da Escola de Música Chiquita Braga. Nessa época era responsável pela parte de canto, né? Em um bairro de Calcaia, né? E no outro ano trabalhei como regente assistente, né, nesse mesmo projeto, só que agora era para reger a banda, né, fazer arranjo e tal. Então foi uma época muito bacana, assim, né? Tinha bastante liberdade para fazer o trabalho, era muito legal. Os meninos eram muito talentosos. E o legal de trabalhar nesses projetos é que você se sente muito fazendo a diferença, assim, sabe? Não é como uma aula particular, assim, que você é a pessoa, né? Você está atingindo muitas pessoas, né? Que tem uma coisa muito do social também. Então eu gostava muito por esse motivo, sabe? Assim, era muito bom. Depois disso, teve a coisa da regência. Pronto. Então, eu também comecei a dar aula de música em escolas privadas, né? De Fortaleza, de música. E também foi uma época muito interessante, né? Dava aula de piano, piano e teclado. E pude ver, né, como é a realidade quando você sai da universidade e você tem que dar a cara aos tapas 100%, né? Porque ali, de certo modo, você está dentro da universidade, né? Você tem as responsabilidades, mas não é a mesma coisa de quando você vai trabalhar sozinho, né? Tudo depende de você. Então, em todas as experiências, incluindo a de Sobral, né, tem isso de, ok, eu tenho uma grande responsabilidade nas mãos, né? E então teve as escolas particulares de música, teve esse projeto em Calcaia, também teve também teve uma escola que fazia espetáculos musicais, né, que envolvia teatro, música e dança. E a gente tinha que fazer pequenos espetáculos, né, muitas vezes relacionados a temas de Disney, né, de Broadway, enfim. Bem legal também. E teve um período que eu dei aula no ensino médio, né, como disciplina eletiva, que é como se fosse uma disciplina optativa, que a escola oferta. Eram pouquíssimas horas, né, no estado, mas eu tinha pelo menos a liberdade de escolher qual era a matéria que eu ia dar, né? Então eu dava canto coral e violão, né, que tinha bastante violão na escola, né? E aí no outro semestre tentei experimentar canto coral e uma pequena formação de grupo, né? Lá tinha várias cornetas, tinha um trombone, uma tuba. E aí eu me aventurei, né? Inclusive nessa época também cheguei a fazer, como aluno especial, né? Trompete, como se fosse trompete um e no outro semestre trompa um, assim. Sempre fui muito de querer experimentar muitos instrumentos, né? Porque eu queria, né? Vários instrumentos quando criança, mas não tinha, né? A única atividade musical que tinha em Limoeiro na época era a banda de música, né? Mas precisava ter pelo menos uma flauta, né? Para tocar. E a gente não tinha como comprar o instrumento.
E aí eu acho que quando eu entrei na faculdade, que eu vi a possibilidade de mexer em muita coisa, ficar abolindo, aí eu acabei experimentando várias coisas, né? Por isso que, de certo modo, me considero, né, multi-instrumentista, mas não é assim, perfeito em todos, né? Eu sei fazer algumas coisas em cada um, né? Desenrolar. Então foram essas experiências e também teve uma outra experiência muito, muito bacana, né? Diferente, que foi tocar no bloco Sandy Júnior, né? Que era um bloco de carnaval que a gente começou, se não me engano, em 2017, não recordo 100%, para tocar o repertório da dupla, né? Sandy Júnior, e em ritmo de carnaval, né? E foi realmente, assim, muito legal, porque todos os membros, né, nós éramos amigos, né, ou conhecidos uns do outro, e tínhamos concluído o curso, ainda estávamos fazendo, e queríamos apostar um pouco nisso, né? E a nossa aposta foi muito boa, assim, porque funcionou muito, mexeu muito com a memória das pessoas, e então tinha muito público, né? Era muito legal. A gente chegou a se apresentar em Teresina, tinha uma época que a gente vinha para Sobral, mas não deu certo. Mas a maioria das apresentações foram em Fortaleza mesmo. Então, toda a trajetória, né, até chegar na UFC, foi isso. É quando foi em 2019, participando do espetáculo d'água, né, tocando como fagotista do coral da UFC. Aí passei na UFC de Sobral, né, 2019.1, em abril, isso. E como foi, né, quando você chegou na UFC? Muita coisa mudou, né? Tá? Das experiências que você já tinha tido. Eu acho que muita coisa mudou, principalmente naquilo que eu tinha falado assim. Eu tenho uma responsabilidade grande nas mãos, né? E tenho uma oportunidade muito grande também, que é, claro, pôr em prática aquilo que os professores faziam, né? Em sala de aula, né? Então, com certeza foi a minha melhor experiência até o momento, né? Espero que eu não pare por aqui. Mas quando eu cheguei, né, eu tinha, claro, todo um receio, assim, de será que eu estou fazendo tudo certo, né? Eu vou tentar andar alinhado com o projeto, né, pedagógico e tudo. Enfim, sempre fiquei muito em função de fazer as coisas darem certo e na liberdade que era me concedida, também experimentar o que eu queria experimentar, né? Então, eu já cheguei, por exemplo, com a parte de regência, com uma ideia, assim, né, de como eram 3 regências. A primeira ser só coral, a segunda só instrumental, e a terceira coro, instrumento e tudo. Abordar algumas coisas que eu não tinha visto em regência e tal, para eu mesmo estudar, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes, duas coisas, né? É você, como eu disse, perceber que você pode que eu agora, né, eu podia experimentar coisas que eu não tinha experimentado antes, né? Por exemplo, você fazer uma aula de contraponto, harmonia no ensino médio ou em qualquer outro contexto é mais delicado, assim, né? Exige, né, que você tenha o conhecimento da teoria e tudo e várias outras coisas para analisar, para fazer, para criar, né? E na faculdade não, né? Tá todo mundo naquela situação e a gente consegue trabalhar isso. Então, reler, né, muitos livros da faculdade, tudo, pesquisar, experimentar coisa, transcrever, fazer material, né? Uma coisa que me incomoda muito, né? É que, assim, eu não gosto muito de usar o material 100% pronto, que tem no livro, que tem um PDF explicativo. Eu gosto de fazer a minha explicação, né? Então, muitas vezes, eu estou preparando a aula, mas a minha maneira, né? Boto lá meu nome e tudo, né? Eu uso muito o editor de partituras para fazer esses materiais. Para ter mais exemplos, para tentar deixar mais claro, né? Porque às vezes o livro fica assim, uma coisa tão reduzida que parece não fazer muito sentido, né? Agora, quando sai de lá, né? Passa a ter um entendimento diferente, né? Então, dá a minha cara, né? Eu tentava vir fazendo dessa maneira. Então, fazer materiais, né? E tudo foi uma das principais coisas. E, na verdade, o outro principal ganho, que eu não sei se os alunos também pensam assim, né? De qualquer curso, né? É que você aprende muito dando aula. Tipo assim, eu mesmo não entendia tanto isso, mas agora que eu expliquei, que eu estudei, que eu formulei tudo para fazer a aula, agora eu entendi, eu aprendi, né? Então, são pequenas coisas assim que às vezes ou a gente se esqueceu, né, da época da graduação, ou não ficaram tão claras, né? Aí você,
quando você precisa fazer para formular a aula, formular um seminário, por exemplo, né, o seminário tem um pouco desse intuito, você percebe, de fato, agora eu aprendi, né? Não era, sei lá, uma pura decoreba, né? E tudo. Então, isso é muito interessante, né? Perceber que você, indo dar aula, você também aprende bastante, se permitindo a isso, né? Então, logo no começo, quando eu entrei, o professor Leonardo Boni estava quase de saída e me convidou para ficar com os projetos do Vocal UFC e do Cantarolando, mas eu não podia, assim, não queria arriscar, né? Porque como era algo muito novo para mim, eu queria entender como funcionava, né? Para não pegar muitas coisas e não saber lidar, né? Então só vim aceitar esse convite, né? Agora em 2020.1. E fui muito acolhido, né? Pelos professores, né? Já conhecia quase todos, né? E foi uma experiência até o momento muito boa, assim, muito legal. Vou sentir muita falta quando eu não estiver mais por aqui, mas sempre vai ficar no coração. Não, vai dar certo. Vai dar certo. A gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista, da nossa conversa, e foi muito interessante, né, conhecer mais sobre os bastidores, né, da sua trajetória, até onde eu conheço você hoje como professor. Ainda não tive experiência de ter aula com você, mas pelo que eu sei por aí, você é um ótimo profissional e agora eu gostaria de saber se você tem alguma dica, algo que você queira acrescentar que eu não perguntei, ou deixar algum recado para os nossos ouvintes. Muito bem. Bom, primeiro, claro, né, agradecer o Marcelo, né, a você, Carla, a todo o projeto do MusicQuest. E sei que ainda virão outras pessoas para manter esse programa funcionando bem, né, e enriquecendo mais ainda esse curso tão maravilhoso que é o curso de Sobral. Então, a outra participação também foi muito legal, né, essa é a minha segunda participação. Outras coisas eu já falei no outro episódio, né, que eram algumas inspirações, né, para algumas coisas que eu fui fazendo na quarentena, né, essa coisa dos vídeos, né, tem um vídeo que vai possivelmente começo de outubro sair, né, da Ausufse, não podemos dar spoiler, mas quando ele sair, ele sairá, de uma música que é um arranjo meu e que os meninos fizeram, a gente fez e vai ficar bem legal. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Rian Rafael, pouquíssimo encontrado no IBGE, né, no censo, então Rafael sempre vai ter alguma resposta para mim. Então vocês podem me procurar no Instagram, o Rian125, né, por e-mail também, no Gmail, no Facebook, no YouTube. De vez em quando eu coloco algumas coisas no YouTube ou no Instagram, né, seja algum material ou seja alguma coisa mais de interpretação musical e tal, alguma gravação a várias vozes que eu faço. Então são nessas redes que vocês conseguem me encontrar. E é isso. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite de participar mais uma vez, né, do nosso programa e agora do nosso programa Perfil. Muito obrigada. E é isso. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidado Rian Rafael, roteiro e apresentação Carla Viana, social media Fran Nascimento, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral Marcelo Matheus.